mais uma escola bíblica dominical. Na realidade, essa é a nossa primeira escola bíblica dominical aqui no canal da Marajó. Quero agradecer por você estar passando por este canal, ouvindo essa transmissão, e quero ministrar ao seu coração. Esse é o nosso intuito. Eu quero começar fazendo uma oração, amém? Feche seus olhos aí, onde você estiver. Eu quero começar orando, agradecendo a Deus e pedindo a Deus que nos dê discernimento e sabedoria, amém? Pai querido e Pai santo, neste momento nós estamos em Tua presença e queremos Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de usarmos esses meios para, Senhor, anunciar a Tua palavra. O Senhor nos ajude, Senhor, a cada vez mais continuarmos, Senhor Jesus Cristo, anunciando, Pai, a Tua palavra. Pai querido, eu quero Te agradecer por cada uma dessas pessoas que vai assistir esse vídeo, que elas possam sentir-se tocadas, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, edificadas, Senhor. Isso gere crescimento, pois esse é o nosso maior propósito. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos iniciando um trimestre, né? E esse trimestre, ele é justamente um tema alusivo às adversidades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Está sendo comentada pelo nosso bispo Abner Ferreira, bispo da nossa igreja lá em Madureira. E o tema da nossa lição hoje, que é a lição de número 2, é a lição As adversidades geram oportunidades. A nossa história, o nosso princípio de base hoje para a nossa lição está na história de José, que você conhece muito bem. E eu gostaria de, antes de nós começarmos, fazermos a leitura de Gênesis, capítulo 37, versículo 19, 20, 23, 24 e 28, que nos diz assim: E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador Mó. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas. E diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua única túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Bem, a nossa história vai justamente abordar sobre a vida de José, que mesmo vivendo tantas dificuldades, ele não renunciou à sua fé. Ele continuou a confiar no nosso Deus. E podemos perceber ao longo da história de José, que nós estaremos abordando hoje aqui, justamente que o Senhor estava com ele em todos os momentos da sua vida. E hoje eu quero, justamente, juntamente com a irmã Érica, que é membro da nossa igreja ali na Marajó, que é a nossa convidada, comentarista, juntamente conosco, aqui dessa lição, abordar esse tema. Érica, por favor, cumprimente os nossos ouvintes. A paz e graça, queridos. Hoje o Senhor separou para nós um momento para aprendermos ainda mais do seu cuidado, do seu zelo, mesmo em meio a crises e dificuldades. O Senhor está conosco, amém? Amém. Obrigado desde já, Érica, por estar participando da nossa transmissão, do nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue abençoando sua casa, toda a sua família, e que nós possamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento. Érica e irmãos que estão nos ouvindo, nós queremos começar abordando, né, um tema de suma importância, que é o contexto familiar de José, né? Nós sabemos que José era o 11º filho de Jacó,
com suas 4 esposas, e o contexto em que Jacó nasce, em que José, na realidade, nasce, é um contexto em que José foi o primeiro filho da esposa a qual Jacó amava, e que era Raquel. E Raquel tinha conquistado o coração de Jacó, e ela não podia ter filhos, então José foi fruto de um milagre em que ele nasceu. E ao nascer, foi notório perceber que Jacó começou a ter algumas preferências por José, justamente por ele ser o filho da mulher que ele amava. E isso acabou gerando um pouco de conflito familiar. Nós sabemos que a família, ela é a base de qualquer pessoa. É a nossa estrutura fundamental. Dentro nossos primeiros passos são dados dentro da família. Os nossos primeiros passos não somente físicos, mas passos de fé, de convicções, de motivações, são gerados nessa célula máter da sociedade. Então, essa preferência de Jacó por José gerou dentro da sua família uma desestrutura familiar, né? Crise dentro do seu lar, né? Onde os seus irmãos começaram a ter inveja de José pelo fato dele ser o queridinho do papai, pelo fato dele ser o filho amado de seu pai. E ao longo dessa lição nós podemos ver que Jacó acabou gerando isso justamente por falta, essa crise na sua família, justamente por falta de exercer a sua paternidade de forma bíblica e sadia, e também por ter um posicionamento de equilíbrio dentro da sua casa. Tratar com igualdade, né, com isonomia, nós podemos dizer assim, a todos os seus filhos. Não fazer distinção e diferenciação entre eles. Então, isso gerou dentro da família grandes problemas, brigas e conflitos. Nesse sentido, pastor Davi, eu percebo que a sabedoria ordenada por Deus aos pais, ela é fundamental, porque as crianças são flechas na mão do guerreiro, já diz Salmo 127. Precisamos ordená-las, precisamos conduzi-las ao seu propósito. Claramente, José tinha um chamado especial, um propósito especial, e que foi revelado ao pai através dos sonhos. Mas ali ele não teve sabedoria para equilibrar entre os irmãos esse chamado e essa paternidade, e deixou, digamos assim, as coisas correrem soltas, a ponto dos irmãos o invejarem a tal ponto de vendê-lo. Nós precisamos pedir a Deus a cada dia, nós pais, sabedoria, para que as nossas crianças possam trilhar os caminhos do Senhor e, através desses ensinamentos, vierem a praticar o seu chamado. Muito bem. Diante dessa situação, nós podemos perceber, né, que José teve essas questões familiares sendo despertadas, e nós sabemos que desde muito cedo o propósito da vida de José foi anunciado pelo próprio Deus em sonho para José. José já sabia o que ele iria fazer. José já sabia o que Deus estava reservando para ele. E ao contar este sonho para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, isso não foi absorvido de uma maneira. Quando ele contou pela primeira vez, a mãe e o pai de José disse: nós, por um acaso, vamos servir ao Senhor? Eu entendo que muitas das vezes os pais deveriam enxergar nos filhos que isso, na realidade, está sendo movido por Deus. E é difícil ter a interpretação e entender o que vem de Deus na vida do seu filho. Porque nós conhecemos histórias de muitos pais que querem refletir nos seus filhos dificuldades, né? Ou que querem refletir nos seus filhos a vida que eles sonharam. Mas quando nós encontramos uma família que segue os princípios bíblicos, que está disposta a apoiar no seu filho o
os propósitos de Deus, nós tendemos a criar um ambiente saudável. Nós sabemos que não existe família perfeita. E a nossa intenção não é construir uma família perfeita, mas, apesar disso, aplicando os princípios bíblicos na família, nós podemos, com toda certeza, ter um ambiente saudável, porque a família ela deve gerar crescimento. Um filho, ele precisa ter, no ambiente familiar, um ambiente seguro para crescer. E aí nós podemos entender que, apesar de todas essas dificuldades que nós conseguimos enxergar, né, da inveja que foi despertada na vida dos irmãos de José, né, a inveja é um sentimento que gera um comportamento, é um sentimento pessoal que gera um comportamento para com as demais pessoas, principalmente no intuito de querer chamar a atenção para si. E às vezes, eu percebo que a inveja, ela gera uma autocomparação, né? A pessoa começa a se comparar com as outras pessoas. E ao se comparar com as outras pessoas, ela começa a desejar aquilo que a outra pessoa tem. E aí nós vemos isso na vida dos irmãos de José, né? E nós podemos entender essa questão. Pastor Davi, eu ousaria até dizer que a inveja é uma falta de você poder enxergar qual é o seu propósito em Deus. Quando você não sabe qual o direcionamento, qual o seu propósito em Deus, fica mais fácil você cobiçar o propósito do outro. Mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Nenhum de nós veio aqui a passeio. Todos nós temos um propósito. E nesse sentido, a inveja ela não é cabida, porque cada um tem o seu papel no reino de Deus. Muito bem. Eu costumo dizer que uma pessoa bem resolvida, ela não gera problema para ninguém. Por que eu falo isso? Uma pessoa que conhece o seu propósito, que sabe onde Deus quer levar. E aí nós precisamos entender, quando nós sabemos quem somos, quem Deus é para nós, e quem nós somos em Deus, nós não tendemos a ter uma vida de inveja, a ter uma vida em que nós vamos procurar, desejar aquilo que não nos pertence. E tem outro fator. Quando nós desejamos aquilo que não nos pertence, primeiro, nós não estamos preparados para aquilo que é preparado para os outros. Um exemplo bíblico disso é a armadura que Davi usou, que não era dele, mas que era de Saul. Sim. A posição de Saul era maior que a posição de Davi. E quando ele decide utilizar a armadura de Saul, ele não está preparado para sustentar o peso da armadura. A armadura não cabe. Exatamente. A armadura não coube nele, né? Sobrou, né? Podemos dizer assim. Então, a inveja, ela pode causar muitos problemas, né? Problemas mesmo que nós precisamos tomar de conta da nossa vida. Tomar de conta para que isso não gere em nós um desejo de satisfazer com a queda alheia, né? Ou de satisfazer-se com o insucesso da outra pessoa. Porque quanto menos pessoas alcançarem o seu propósito, né? E ao longo dessa lição nós, inclusive, aprofundaremos nisso, menos pessoas estarão sendo alcançadas. Então, quando você que está nos assistindo encontra o seu propósito em Deus, você vive firme dentro daquele propósito que Deus te escolheu, primeiro, você vai ser uma pessoa bem resolvida. Segundo, além de ser uma pessoa bem resolvida, você não vai atrapalhar os outros a alcançar seu propósito e não vai desejar alcançar o propósito que não é seu, mas é dos outros. Fora que, além de tudo isso, falando no contexto de reino, quando eu alcanço o meu propósito e qualquer outra pessoa alcança o seu propósito, mais pessoas são alcançadas através do anúncio da palavra do Senhor. E com isso, uma cadeia vai se tornando cada vez mais. Amém? Então, nós podemos dizer que Deus nos chamou para sermos facilitadores de propósitos. Nesse sentido, o reino avança e todos nós avançamos juntos.
Muito bem, exatamente. Então, nós precisamos entender justamente que José, na realidade, ele tinha um relacionamento com Deus desde muito cedo. E esse relacionamento com Deus, ele gerou alguns frutos na vida de José e algumas promessas na vida de José, né? Nós precisamos entender. E aí, olhando para essa história de José, que o tempo na vida de alguns nem sempre vai ser o tempo na vida de outros. José recebeu e descobriu o seu propósito muito cedo, enquanto seus irmãos não sabiam ainda qual era o seu propósito. Então, existem pessoas que vão descobrir mais cedo, e de uma forma, mas existem pessoas que vão descobrir mais tarde e de outra forma. Mas o mais importante é descobrirmos ou termos o entendimento de quem você é em Deus, de quem Deus é para você. Porque quando você descobre quem Deus é para você, você consequentemente descobre, é uma via de mão dupla, consequentemente descobre quem você é em Deus. Então, nós precisamos entender isso. E em linhas gerais, pastor Davi, eu entendo que nós somos em Deus filhos amados. Todos nós somos gerados pelo amor de Deus e alcançados pela sua graça. Nesse sentido aí, nós já temos o nosso propósito, louvar e engrandecer o nome do Senhor. O restante vai sendo acrescido durante a caminhada. Muitas vezes perdemos muito tempo procurando qual é o meu propósito. E hoje eu posso te afirmar, pela autoridade do Espírito Santo, que o teu propósito é louvar e engrandecer o nome do Senhor. E as demais coisas vão sendo acrescentadas durante a caminhada. Então não precisamos nos preocupar tanto com o que vamos fazer. O Espírito Santo vai nos apresentando. Muito bem. Érica, nós precisamos entender que existem alguns percalços e adversidades para alcançarmos o nosso propósito. Sim. Existem alguns percalços que nos impedem de alcançar aquilo para o qual Deus nos designou. Há um propósito de Deus sobre a nossa vida. E José enfrentou muitas adversidades até chegar àquilo que Deus havia prometido para ele. Nós precisamos entender que a primeira crise que José enfrentou foi se afastar dos seus familiares, do seu pai, que ele amava e que tanto era amado pelo seu pai, dos seus irmãos, que tanto, apesar de qualquer coisa, eles eram uma família, eles tinham um convívio, e houve um afastamento, né? Ele se afastou da sua família, do seu convívio familiar, ele teve justamente essa questão de se afastar da sua família, mas, apesar de tudo isso, a sua relação com Deus, ela continuou diante mesmo desse afastamento, porque às vezes nós conhecemos muitas histórias de pessoas que acabaram, depois de se afastar de pessoas que o levaram para o caminho, ou de pessoas que o levaram para o seu propósito, acabaram se esquecendo do seu relacionamento com Deus. E José não. José, diferentemente disso, estava longe. E aí existia um contexto naquela época e um entendimento de que Deus, ou os deuses, eles eram geográficos, ou seja, eles tinham um campo geográfico de atuação. E o entendimento era de que quando uma família saía da sua terra natal, saía do seu espaço geográfico, ela ia sem o seu Deus ficava naquele espaço geográfico. Então, aqui nós começamos a entender de um Deus que é onipresente, que está em todos os lugares, que habita em todos os lugares, de um Deus que, apesar de Jacó estar longe da sua família, estar longe da sua terra natal, ele continuou a permanecer fiel a Deus e com o seu relacionamento com Deus. Então, nós precisamos entender que há uma importância em nos relacionarmos com o nosso Deus, de estabelecermos essa intimidade com ele, independente das circunstâncias. José estava longe dos seus pais,
mas não estava longe de Deus. Quem sabe você está nos assistindo nesse momento e você está longe dos seus pais, longe da sua família. Mas eu quero te dizer algo nessa manhã ou nessa tarde, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, que o Deus que nós servimos, ele continua estando presente na sua vida. Aleluias. O caminhar com Deus é algo pessoal, né? Nós vemos durante toda a Escritura, não só na história de José, que Deus está sempre buscando caminhos para andar com o homem, desde o Jardim do Éden. Jesus Cristo veio a essa terra para nos religar, nos reconectar ao céu. Então você hoje tem a oportunidade de estar com o Senhor em todo e em qualquer lugar. Não depende mais, como o pastor disse agora, Deus não é geográfico, Ele está com você. Aí onde você está assistindo agora, Ele está contigo. E você tem a oportunidade de estar com Ele. Amém. Graças a Deus. A segunda adversidade que José enfrentou enquanto estava no seu caminho para o seu propósito foi o caminho de ser acusado injustamente. Nós sabemos que ele foi para o Egito, uma terra distante da sua terra natal, distante da sua família, e ao ir para essa terra natal, ele trabalhou em uma casa em que a esposa do dono dessa casa o acusou injustamente de ele estar tentando assediá-la, né? E nós conseguimos enxergar que a importância de que mesmo José sendo escravo em terra estranha, a presença de Deus estava com José, a ponto de ele ser um dos responsáveis diretos por aquela casa. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que José era um homem íntegro e que possuía temor a Deus, independente de onde ele estava e da condição ou circunstância que ele estivesse passando. Ele continuava sendo fiel a Deus. Você que está nos assistindo nesse momento, eu gostaria de dizer a você, nessa hora, que as circunstâncias não podem comprometer o nosso relacionamento com Deus. Você não pode viver por aquilo que você vê, mas pela fé. Você não pode ser movido pelas circunstâncias, pelas adversidades. As adversidades não podem nos amedrontar, pelo contrário, elas precisam. Nós precisamos entender que elas, na realidade, estão nos aperfeiçoando, estão nos formando, estão nos moldando, estão nos preparando, estão nos construindo para quando nós alcançarmos o nosso propósito. Pensa comigo. Se José continuava sendo fiel, mesmo sendo escravo, quando José chegasse a ser governador do Egito, ele continuaria sendo fiel ao Senhor, porque existe um texto bíblico que nos diz: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Nós costumamos chamar isso de uma lei de promoção no reino de Deus, ou seja, você é fiel no pouco, sobre o muito Deus te coloca. A sua fidelidade nas pequenas coisas vai gerar com que Deus te coloque sobre grandes coisas. Então, José estava sendo fiel enquanto era escravo, enquanto estava numa terra distante, enquanto estava longe dos seus pais, ele continuou sendo fiel a Deus. E sabe o que é interessante? É interessante que a fidelidade de José a Deus fez com que ele fosse terminar em uma prisão. Olha só. E aí a gente vende um evangelho Nutella por aí, desculpe a expressão, né, de que nós não precisamos e não podemos passar por aflições, por problemas, por enfermidades, né? Quando muitas das vezes nós precisamos ter uma outra ótica sobre as dificuldades e as adversidades que estamos passando. E nesse sentido, pastor Davi, nós temos que também lembrar que as dificuldades, como o senhor já falou, nos forjam. E muitas vezes elas são muito difíceis. É bom lembrar que a mulher de Potifar, ela deveria ser muito bonita, muito vistosa e acostumada a ter tudo o que ela queria. Ele já era o governador da casa, ou seja, ele estava sendo treinado para poder fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E naquele momento o inimigo colocou ali um percalço. Ele poderia ter cedido. E ele escolheu servir ao Senhor. Então, servir a Deus e permanecer no propósito é uma escolha nossa. Muitas vezes nós colocamos a situação como se o Espírito Santo tivesse que fazer isso, ou mesmo Deus descesse do céu e tivesse que nos guiar. As opções são nossas,
Nós escolhemos continuar no propósito ou sair dele. Nós vemos através da história de José que os percalços foram muitos, mas ele permaneceu no propósito, não entendendo. Nós vamos ver mais para frente que tem uma hora que na prisão ele ora e fala: Pai, tu me esqueceu. Mas ele permaneceu no propósito. Nós não precisamos saber de tudo, nós precisamos saber que há um Deus que nos rege, há um Deus que nos guia. E embora não entendendo, nós permanecemos no caminho. Amém. E é justamente a terceira adversidade que nós gostaríamos de destacar nesse momento, né? José foi parar na prisão por conta da sua fidelidade a Deus, e ao parar na prisão por sua fidelidade a Deus, Deus coloca no caminho de José dois homens que eram assistentes diretos do faraó, ou seja, da autoridade máxima daquela época, e ao colocar essas duas pessoas no caminho do Senhor, Deus utiliza o dom de José para interpretar o sonho desses dois homens. Esses sonhos se concretizam, se realizam. E aqui eu quero destacar duas coisas. Primeiro, quando José interpretou o sonho, ele fez um pedido ao copeiro. Copeiro, quando você estiver ao lado do faraó, lembra-te de mim. Traga à memória o benefício que eu gerei, o nosso conhecimento. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando o copeiro chegou na casa, no palácio de Faraó, ele não se lembrou por um tempo. E aqui eu quero destacar duas coisas. Primeiro, o fator tempo. Nós precisamos entender que para se cumprir promessas, existe um tempo determinado, e esse tempo não é determinado por nós. Deus não está no nosso tempo cronos, o tempo dele é um tempo kairos. Qual é a diferença? A diferença é que ele conhece os tempos e as estações, ele sabe o momento certo de agir, de trabalhar. O nosso tempo cronos, ele é um tempo limitado, mas o tempo do Senhor é um tempo que conhece passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Então, nós precisamos entender que existe um fator tempo entre a promessa e entre aquilo que Deus... Porque muitas das vezes Deus nos mostra algo com muita antecedência para que quando chegar a oportunidade nós estejamos preparados, abracemos a oportunidade e continuemos a buscar a presença do Senhor. Agora, quando... muitas das vezes ele não vai nos mostrar antes para que nós não venhamos a colocar os carros na frente dos bois ou querer dar aquele famoso jeitinho brasileiro e ajudar Deus a concretizar aquilo que ele tem para nós. Deixa eu te dizer algo. O que ele tem para você, ele vai fazer no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Segundo fator que eu gostaria de destacar aqui, a importância das conexões. Existem momentos que Deus vai nos colocar no propósito. Existem momentos que Deus vai nos levar até o local, ou o momento, ou o cargo, ou a posição para nós executarmos o nosso propósito. Mas existem momentos que Deus vai colocar pessoas em nossas vidas para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Aqui está um exemplo. Na prisão, abandonado por todos, acusado injustamente, distante da sua família, Davi conhece um copeiro que, porventura, seria restaurado à sua posição original. E, ao ser restaurado para a sua posição original, ele teria a oportunidade de levar José para cumprir o seu propósito. Então, eu quero te dizer, independente de qualquer coisa, todas as pessoas que passarem pela sua vida, elas irão e poderão acrescentar algo, ou poderão te conduzir para o seu propósito. Não esmoreça, meu irmão. A promessa na sua vida, se veio do céu, será cumprida. Confia no Senhor e persevera, porque Ele tem muitas coisas para te dar, amém? Amém. Já estamos começando a ir para a nossa conclusão, mas eu gostaria de dizer que o desfecho final dessa EBD é justamente entendermos que em meio às injustiças, nós podemos ter fé. Talvez você está nos assistindo e você, por uma injustiça, algo injusto, prejudicou a sua vida. Mas eu quero te dizer algo, o segredo da vitória de José foi entender que o seu relacionamento com Deus, ele era mais importante. Então, ele honrava ao Senhor, porque honrar ao Senhor
nós devemos honrar com as nossas atitudes, com as nossas ações. Então, quando nós continuamos perseverando na fé, nós caminhamos em direção à vitória. Olha só, Deus fez com que o copeiro trouxesse à memória a pessoa de José para dizer: ei, conheço um homem que ele pode interpretar o seu sonho, Faraó. Ele pode interpretar o seu sonho. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus, ele conhece o tempo certo para poder te colocar na onde ele prometeu. Então, não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe. Além disso, nós precisamos entender que nós podemos ser abandonados por homens, mas não somos, em hipótese alguma, abandonados por Deus. Deus nos conhece. Deus sabe o momento. E o copeiro pode ter esquecido de José. Quem sabe seu pai, seus irmãos se esqueceram de José, mas Deus não se esqueceu de José. Deus sempre esteve trabalhando para José chegar até o propósito dele. Nas nossas vidas também, nós precisamos lembrar que o Senhor, Ele é fiel. Nós passamos por percalços, muitos. Passamos por tribulações também. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que ter bom ânimo. Porque aqui nós teríamos tribulações, mas nós venceríamos as tribulações. Então, não fique tristonho ou cabisbaixo se em algum momento da sua vida você acha que você perdeu o propósito. Você não perdeu o propósito, você está no propósito. E o nosso propósito principal é chegar aos céus. Estaremos lá. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar para a nossa meditação um texto que está em Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 15, que nos diz assim: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama, pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz, mesmo que isso fosse possível. Olha só o que essa versão está querendo dizer. Mesmo que isso fosse possível, porque isso é impossível, eu não me esquecerei de vocês. Essa é uma palavra para você que, quem sabe, está se sentindo abandonado, dentro do teu quarto, quem sabe, nesse momento. Sentindo-se sozinho, pensando que ninguém se esqueceu de você, você está passando por essa escola bíblica dominical, e eu quero te dizer algo nesse momento. Eu quero te dizer que Deus, ele não se esquece de você em momento algum. Ele se esquece de você. Ele sabe o seu nome. Ele conhece quem você é. Ele sabe onde você vai chegar. E quero deixar também Isaías 64, versículo 4, que diz assim: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. A sua espera gera o trabalhar de Deus. Deus continua trabalhando na sua vida, independente do tempo ou de qualquer situação. Aleluia. Amém? Então, nós podemos entender, e nós já estamos concluindo a nossa transmissão da Escola Bíblica Dominical. Nós podemos entender que tudo, conforme o apóstolo Paulo diz, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o propósito de Deus na sua vida. Então, eu quero concluir essa lição fazendo uma oração a Deus e agradecendo pela sua participação, agradecendo por você estar passando aqui nessa transmissão ao vivo e agradecendo por essa oportunidade de Deus continuar, mesmo diante das adversidades, ele continua sendo bom. Eu quero te dizer, nesse momento, peça a Deus para ele mostrar a sua bondade em meio às dificuldades, porque as dificuldades não diminuem a bondade de Deus na sua vida. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Aleluias. E nós somos guardados, guiados, cuidados por um Deus que não depende de nenhum fator. Ele não depende de pandemia, ele não depende de economia, ele não depende de familiares. Nós estamos inseridos no seu amor. E isso é o que nos basta. Amém? Amém.
Muito obrigado, Érica, pela sua participação. Obrigado por você ter se disponibilizado a estar juntamente conosco. Eu quero fazer uma oração e quero convidar você. No próximo domingo, nós teremos novamente a transmissão da nossa escola bíblica dominical. Você é o nosso convidado para estar aqui juntamente conosco, participando deste momento. São alguns minutos que você vai tirar do seu dia para meditar no que Deus quer falar ao teu coração. Amém? Eu quero encerrar fazendo uma oração. Feche os seus olhos aí onde você está. Pai querido e Pai santo, eu te agradeço, Senhor, pela tua fidelidade. E eu quero te pedir, Pai querido, que nós possamos, Senhor, cada vez mais, termos o entendimento de que o Senhor é bom em todo o tempo. De que, Pai querido, apesar de todas as adversidades e dificuldades, nós podemos ver um Deus que gera oportunidades de alcançarmos o nosso propósito. Não importa o que aconteça, o Senhor continua cuidando de nós, continua cuidando dessa pessoa que está nos assistindo. Muito obrigado, Pai, por tudo, pelo teu amor, pela tua grandeza, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Cada pessoa que assistirá essa transmissão seja ricamente abençoada, Pai querido, em nome de Jesus. É isso que eu te peço. Amém. Amém. Érica, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. E teremos outras oportunidades de poder compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Amém, pastor. Foi uma bênção estar com vocês e sempre que precisar, fazemos parte do mesmo reino. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe sua vida, sua casa. Até o próximo domingo. E acompanhe as nossas transmissões, se inscreva nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube. E, com certeza, Deus continuará abençoando a sua vida através desse canal. Se você puder, por favor, compartilhe essa transmissão, esse vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas, porque o nosso propósito é levar o amor de Deus a todas as criaturas, aonde quer que esse vídeo chegar. Esse é o nosso propósito. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que por onde quer que você andares, Deus esteja guardando você. Um excelente domingo, que Deus te abençoe e até mais. Amém.